Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como funciona a parte de investimento dentro do app da WeFinance. E para começar, eu vou estar vindo aqui na parte de investimento, a gente consegue acessar pela lateral aqui. É, ou se a gente tiver pela versão do celular, a gente tem também um ícone de investimento na parte inferior. Bom, a parte de investimento ele serve praticamente para a gente gerenciar nossos ativos, ou seja, nosso patrimônio. E serve também para gerenciar algumas formas de renda passiva, de renda variável, enfim. Bom, eu vou mostrar cada passo de cada parte que a gente tem aqui. A gente tem 4 partes, né? Ele é formado em reserva de emergência, renda fixa, renda variável e ativos internacionais. Isso para que a gente consiga ter uma noção de quantos por cento está aplicado, né? Quanto por cento está investido em cada seção, né? Cada categoria dessas. Bom, aqui a gente tem, né, o valor total investido e aqui eu vou mostrar para vocês como funciona essa parte aqui. Bom, ele também se adequa, né? Acho que assim eu posso dizer, a parte de percentual, né? Então, se você, por exemplo, colocar itens compartilhados aqui, e se o seu percentual tiver, vou colocar aqui preferências, tiver diferente, né, de 100%, ele vai estar multiplicando os itens compartilhados. Então, eu vou deixar aqui 50% para exemplificar. E voltar mostrando aqui. Ó. Eu criei um ativo aqui em reserva de emergência no valor de R$ 1.000, tá? Porém, esse é um item compartilhado e também o meu percentual está de 50%. Então, ele está multiplicando aqui 50%, né, do valor total, então seria 500. Né? Esse item aqui, no caso, ele estaria adicionado ali, no caso, aos dois, né, para quem você está compartilhado. No meu caso aqui, seria com meu parceiro. E isso daqui, então, seria visível aqui para mim o valor que seria da minha parte, né? Isso considerando que eu estou compartilhado aqui. Se eu tiver marcado como 100%, no caso, ele vai mostrar aqui o valor total do item aqui. Então, 100% até dos valores dos itens compartilhados. Os itens pessoais, os itens que você marcar como pessoal, vou marcar aqui como não compartilhado, ele vai estar só para você e também não vai estar multiplicando pelo seu percentual, caso você esteja dividindo ali um percentual diferente de 100%. Para criar, então, o investimento, a gente só descreve o nome, tá? Eu vou colocar aqui banco X aqui, né? Como se eu estivesse comprando uma ação de um banco e eu posso colocar aqui, por exemplo, renda variável, certo? Quando eu crio ela, eu vou para essa seção onde vai me mostrar aqui o valor da compra e o valor da venda, a data de compra e a data de venda. Nesse caso aqui, a gente poderia estar adicionando somente o valor inicial do valor da compra, né? Como a gente estaria comprando, como exemplo aqui, estaria comprando hoje, mas não necessariamente a gente estaria vendendo hoje, então a gente pode só trabalhar com esses dois campos aqui, data da compra e o valor da compra. E aí a gente pode estar adicionando aqui. Quando a gente adiciona aqui, adiciona esse valor aqui, ele soma lá no total investido. Porém, quando ele já está realizado, ou seja, você vendeu esse ativo aqui, né? Ele não vai mais mostrar aqui, ele não vai somar aqui. Isso porque você vendeu. Então você transformou aquele dinheiro que você tinha no banco X para, né, um dinheiro na sua conta corrente. Então, você provavelmente vai pegar esse dinheiro e vai levar para uma outra situação, né? Ou para atingir, para pagar alguma conta, ou para fazer alguma coisa que estava relacionada aos seus objetivos, ou até mesmo mover esse dinheiro para uma outra situação. Então, vamos dizer aqui que a gente fez aqui no banco X, a gente comprou por 1.500, a gente pode vir aqui e editar, e aí a gente colocou aqui que vendeu por 1.600, né? Então, teve um lucro aqui de R$ 100, aí a gente pode, né, vamos dizer que passou lá um mês, e aí a gente fez essa venda. A gente vai vir aqui em já realizados, aqui em renda variável, já realizados. Aí a gente tem essas informações aqui, ó, ganho de 7%, né, o valor da compra, o valor da venda e o ganho aqui, ó, de R$ 100, certo? E é claro que a gente poderia, daí no caso, tá vindo aqui, e vamos dizer que a gente vendeu aquele lá do dinheiro da renda variável lá do banco X, e agora a gente vai aplicar nesse CDB aqui, né,
que a gente já criou esse ativo aqui, e a gente vai vir aqui, ó, em entrada e saídas. E vamos dizer que a gente vai adicionar aqueles R$ 1.600 aqui, que estava lá naquele banco que a gente tinha comprado, e agora a gente fez essa movimentação aqui. Então a gente vem aqui e adiciona. Então veja que a gente aumentou, né, de 2.500 para 2.600, certo? E adicionou R$ 100 ali de lucro. Como que a gente poderia adicionar esses R$ 100? A gente poderia adicionar esse lá em planejamento familiar e realmente criar uma transação aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma categoria aqui já em receitas. A gente pode criar aqui trade, renda variável. A gente pode criar uma categoria aqui para poder gerenciar as receitas nessa categoria de renda variável, trade ou como você preferir chamar. Poderia colocar aqui banco X, né, que foi um lucro. Colocaria aqui renda variável, R$ 100. Ou seja, a gente fez a movimentação financeira lá e já adicionou aqui o lucro no caso, né? Ou seja, a gente já tinha aqueles 2.500, a gente só adicionou o lucro e não o valor do patrimônio, certo? Então aqui em investimentos a gente consegue gerenciar o patrimônio como um todo, fazer um balancete, enfim, gerenciar esses ativos de reserva de emergência. Os ativos de reserva de emergência são ativos que têm liquidez diária, né? Liquidez ali a qualquer momento para você realmente saber exatamente quanto que você tem de reserva de emergência e também saber exatamente onde está esses ativos e quais movimentações você tem que fazer também, né? Para tomada de decisões, quando, por exemplo, todo o seu patrimônio estiver em reserva de emergência e tiver um pouco mais do que você precisa em reserva de emergência, você pode investir em outros ativos também, né? Então você consegue gerenciar aqui e visualizar aqui dessa forma um pouco melhor, tomar uma decisão mais fácil. Na parte de renda fixa, a gente tem a opção de criar, por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui uma FII, né, um fundo imobiliário, renda fixa, com rendimento de 1%. A gente pode colocar aqui, né, uma prévia, mais ou menos, para a gente ter uma noção, e marcar aqui como compartilhado ou não. A gente pode adicionar uma entrada aqui, né, no caso aqui eu vou estar adicionando um valor de R$ 1.500 e vou adicionar aqui. Veja que aqui ele dá uma previsibilidade de rendimento de R$ 15, certo? A gente pode atualizar o valor total quando a gente quiser adicionar o valor. Só que renda fixa, né, o fundo imobiliário, geralmente vai adicionando um valor ali mensalmente ou a cada, né, não sei exatamente de banco para banco, mas vamos dizer que a cada 6 meses você que vem aqui queira adicionar um valor do rendimento aqui, certo? Vamos dizer que foi para 1.655. Veja que aqui será adicionado 155. A gente pode vir aqui, atualizar, e ele vai perguntar se você quer adicionar esse rendimento aqui lá nas transações. Então a gente pode vir aqui em sim adicionar. Ele vai abrir o mesmo fluxo, né, o mesmo entrada aqui de transações. A gente só vai adicionar aqui uma categoria, tá? Ó, renda variável, a gente pode criar uma nova categoria aqui, ó. Renda fixa. Receitas, criar. E aí a gente vem aqui, ó, renda fixa, seleciona. E aí a gente vem aqui e pode colocar aqui como realizado, a data e tudo mais. E criar a transação. E aqui a gente pode voltar já, tá? Então, aqui o fundo imobiliário, ele alterou o valor, né? A gente atualizou o valor dele. E já lá em planejamento familiar, a gente vem aqui, ó, em receitas, renda fixa e vê que a gente adicionou aqui o lucro, né? O rendimento que teve desse fundo imobiliário. Então a gente consegue gerenciar todo o patrimônio aqui, né? Ter essa noção. A gente tem 39% agora em ativos de renda fixa, temos 61% em reserva de emergência, no valor de 2.600. Então, à medida que a gente quiser ir adicionando, né, entradas e saída aqui nesse mesmo ativo aqui, a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue também atualizar o valor total, tanto da reserva de emergência quanto de renda fixa, a gente consegue criar atualizar o valor total e já adicionar automaticamente lá também, lá em planejamento financeiro familiar, ok? Então a gente tem em renda variável, ainda não tem essa opção, tá, de adicionar o lucro lá, mas a gente consegue fazer da forma que a gente explicou no comecinho aqui. E a gente tem essas opções. Então, assim que a gente realizou aqui, ele já não está mais atualizando aqui no valor. E nos ativos internacionais, a gente consegue criar também os ativos de aqui outros tipos
de coisa. Só que a gente não vai ter uma, como que eu posso te dizer? Aqui ele trabalha como se fosse um rendimento, né? Então a gente pode colocar aqui zerado, colocar aqui um valor aqui. E a gente consegue gerenciar esse, por exemplo, colocar aqui BTC, por exemplo, né? E assim que a gente, por exemplo, alterou, né? A gente vem aqui, ó. A gente pode deixar com rendimento zerado, já que, por exemplo, um Bitcoin não teria rendimento. A gente poderia aqui, conforme a gente fosse comprando mais, adicionando mais entradas e saídas. Só que aqui a gente não consegue adicionar quantidade e nem saber o valor que foi comprado cada um, né? Seria mais um gerenciamento um pouco mais simples nesse caso aqui de ativos internacionais. Ok? Mas a gente consegue aqui ter uma noção para poder realmente fazer um balanceio, saber, né, uma noção aqui com parcialidade, a gente consegue ter um entendimento de proporção aqui em cada categoria que está. Bom, então a parte de investimento seria mais com esse fundamento, né, de gerenciamento de patrimônio e de ter uma noção ali do que valor que comprou, a data que comprou, né, para os ativos de renda variável, ter um controle de reserva de emergências ali e fazer um pouco desse gerenciamento. Tem alguma sugestão para essa parte de investimento? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para assistir mais vídeos como este. A gente gostaria de saber a sua opinião e poder estar evoluindo o app. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.